É muito gratificante poder começar mais um projeto. Esse é um projeto que eu já tenho em mente já há um bom tempo. A ideia é a gente discutir temas muito importantes da educação física e eu vou começar com a disciplina de musculação e condicionamento físico. E nessa aula, né, no vídeo de hoje, eu vou falar com vocês sobre princípios do treinamento físico, onde tudo começa de fato, né? Princípios do treinamento. A gente sabe que hoje tem muita informação, tem muita coisa, tem muita ciência rolando e a gente precisa filtrar algumas coisas e tentar fazer com que a gente consiga sempre cada vez mais melhorar o nosso atendimento como profissionais, independentemente da nossa atuação, né, onde a gente vai atuar de fato. Eu preparei esse projeto para vocês com a intenção de criar uma escola, criar uma comunidade mesmo, que a gente possa discutir, possa debater, possa estudar, né, possa trocar informações entre vocês aí pelo chat ou pelos canais de comunicação, pelo Instagram, pelo canal também lá no Telegram e também no YouTube. Galera, então é o seguinte, ó. Vamos falar sobre os princípios do treinamento e assim, eu estou aqui com um celular aqui para poder acompanhar o chat com vocês, tá certo? Então vocês podem perguntar aqui o que vocês quiserem, fiquem à vontade. A nossa ideia aí é de fazer uma live em torno de 1 hora e meia, se precisar passar mais eu passo, sem problema nenhum. Por que é importante a gente começar pelos princípios do treinamento? Porque os princípios do treinamento, como o próprio nome diz, né, princípio, tem muita moralidade aqui envolvido, ética, coerência envolvido aqui nessa palavra, princípio. Quais são os seus princípios de vida? Quais são as suas prioridades de vida, na verdade? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em princípios do treinamento, isso significa que eles devem ser seguidos, ok? Eles se conversam entre si, é fundamental que você entenda, porque depois para você manipular as variáveis na musculação, para depois você fazer progressão nos ciclos de treino, tudo isso está envolvido com um princípio do treinamento. Então eu quero que vocês digam para mim aí no chat qual princípio, né, pressupondo que vocês já conhecem um pouco sobre princípios de treino, qual princípio do treinamento vocês acham que é mais importante? Ou, quando você escuta princípios do treino, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Eu quero que vocês escrevam para mim aqui, quero bastante interação, quero bastante pergunta para a gente poder ir conversando. O que vocês lembram? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Ou qual é o princípio mais importante que vocês acham dentro do treinamento? Isso como um todo, né? Não precisa ser necessariamente na musculação. Bom, o professor Fábio aqui com o canal Exercício Físico e Ciência, individualidade biológica e sobrecarga, meu amigo. Ele comenta aqui, individualidade biológica. E aí, o que vocês acham? Concordam, discordam sobre esse princípio do treinamento aqui, ó? Individualidade biológica. Individualidade biológica nunca foi tão importante. Nunca na história do treinamento como um todo, não só no treinamento, mas tudo aquilo que se refere ao nosso dia a dia foi tão importante, que é o princípio da individualidade biológica. O princípio da individualidade biológica mostra pra gente, pelas teorias, não só do exercício físico, mas da própria biologia, aquilo que a gente aprende na escola, que todos os seres humanos eles são diferentes entre si. Este é o princípio, esse é o princípio básico, né? Esse é o conceito básico, onde as características fenotípicas e genotípicas compreendem a individualidade biológica. Ou seja, eu sou diferente de você que está assistindo a live. E você é diferente do seu outro colega que está assistindo a live aqui também. Portanto, todos nós somos distintos entre si. Nós aprendemos dessa forma na faculdade, tive bons professores que me ensinaram muito bem isso, inclusive eu ensinava dessa forma também, e ensino dessa forma. Nós temos uma codificação genética que nós carregamos no nosso corpo, como por exemplo, né, as capacidades motoras, elas são genotípicas, elas não são fenotípicas. Fenotípicas são as habilidades. Tá, mas mostre o que é fenótipo, genótipo? Fenótipo é o meio ambiente. Fechou? É o meio ambiente. É tudo que você consegue absorver do ambiente que você vive. Enquanto que o genótipo são as características genéticas herdadas dos seus familiares. Vocês estão colocando aí, ó, adaptação, individualidade biológica. Muito bem, Enia. Então, olha só, outro princípio surgindo aqui no comentário da Enia, que é a adaptação. Vou falar sobre ela também, sobre a adaptação. Então, olha só. Como eu estava falando para vocês em relação a fenótipo e genótipo, né? Características fenotípicas hoje está cada vez mais em evidência. A gente absorve tudo que vem do meio ambiente. Genotípica, aquilo que a gente herda. Então, por exemplo, força, resistência, velocidade, coordenação motora, flexibilidade, ritmo, são capacidades motoras e são características genotípicas. Tanto que não existe uma pessoa sem força. Senão ela não fica em pé, ela cai. Ela precisa de força para sustentar o corpo, por exemplo, em pé. Precisa de força.
Então aquela coisa de que eu não tenho força, essa expressão, por mais que a gente use no dia a dia, ela não é verdadeira. O que pode acontecer é de você ter pouca força ou uma força não desenvolvida para uma determinada atividade a ser desenvolvida, mas que existe, existe. Agora, dirigir, agora, por exemplo, costurar, que são habilidades motoras, inclusive correr, andar, são habilidades. Tanto que quando uma criancinha nasce, o que acontece? Ela fica no colinho, depois ela aprende a engatinhar, depois ela aprende a ficar em pé, depois ela aprende a caminhar, aprende a correr. Aprender. Isso são características fenotípicas. Então o princípio da individualidade biológica nos mostra que nós somos diferentes e aquilo que nos é estimulado no dia a dia nos torna cada vez mais distintos. Só que hoje em dia a individualidade biológica recebe cada vez mais evidência e força no dia a dia, porque não somente somos diferentes entre si, mas nós somos diferentes de nós mesmos a cada momento. Quando eu comecei essa live com você há 10 minutos atrás, eu era uma pessoa, agora já sou totalmente diferente. Meu cortisol está diferente, o meu batimento cardíaco está diferente, já estou levemente ofegante, já estou mais empolgado, sudorese aqui na careca, ou seja, eu já sou outra pessoa. Então a individualidade biológica ela nos faz também perceber que nós somos diferentes o tempo todo. Amanhã, quando você acordar, você já é uma pessoa diferente. Você está mais velho, por exemplo. Ou seja, isso vai mudar a forma como eu prescrevo o treinamento? Claro. Isso vai mudar a forma como eu conduzo um programa de treinamento? Sem sombra de dúvida. Portanto, o princípio da individualidade biológica não é somente aquele jargão de que, todo mundo é diferente entre si. Show de bola, continua valendo. Mas também que nós somos diferentes o tempo todo. E nós precisamos, como profissionais, ter estratégias para saber lidar com isso. O aluno vai chegar um dia mais triste para você, outro dia mais contente, sexta-feira tem um humor, segunda-feira é outro humor. Se, por exemplo, está chovendo é um humor, se está com sol é outro humor. Tudo interfere, as características ambientais interferem também na individualidade biológica. Vamos para outro princípio? Princípio da adaptação. A adaptação é um princípio também que recebe muita atenção hoje, então vamos lá, tá? Princípio da adaptação. O princípio da adaptação, ela precisa ser reformulada, né, essa palavra, na verdade, porque ela vem da biologia, ela vem dos aspectos biológicos, só porque a adaptação refere-se, por exemplo, a um processo de mutação. Então, não necessariamente nós mutamos, nós não recodificamos o nosso código genético. Até porque, uma vez que nós nos adaptamos a uma determinada situação, a gente não regride mais naquela condição prévia. Então, esse princípio, ele está sendo reformulado e está sendo muito discutido aí com grandes profissionais como o princípio do ajuste. Simplesmente porque eu vou ter novas situações que são necessárias fisiologicamente, psicologicamente, de acordo com aquilo que eu treino. Então, por exemplo, assim, você já viu aquela pessoa que vem empolgadaça para começar a treinar e quer treinar 6 vezes por semana e quer fazer dieta e vai cortar as besteiras tudo e não sei o quê? Faz 3 dias. 3 dias. Um mês no máximo. Por quê? Porque ela não vai conseguir se ajustar tão abruptamente. O corpo ele precisa progressivamente acumular estímulos para causar o sinal de alerta e assim progredir e se modificar e se ajustar. Então, o princípio da adaptação se refere ao processo de progressão e também está vinculado com um outro princípio chamado princípio da continuidade. Tá? Então, quando eu fechar aqui todos os princípios que eu vou conversar com vocês, vocês vão ver que tudo vai fazer sentido, por exemplo, numa sessão de treino da musculação. Quando eu falar, por exemplo, um método drop set, a gente vai conversar ao longo da disciplina, ao longo do resto do ano aí, sobre método de treino. Drop set, rest pause, up set, kamikaze, 3 set, 7, 10, entre tantos outros métodos. Nós vamos falar sobre todos os princípios intimamente conectados. Alguém falou para mim aí o princípio da sobrecarga, eu acho que foi o professor Fábio que falou. Vamos lá, sobrecarga. Esse princípio todo mundo adora, eu também, sem sombra de dúvida. A sobrecarga, pessoal, é algo assim, nossa, dava para fazer uma aula só da sobrecarga. Dava para fazer tranquilo uma aula só sobre sobrecarga, só sobre sobrecarga. Por quê? Porque ainda a gente confunde algumas terminologias e é importante a gente tentar falar, tentar conduzir os termos mais corretos da nossa área. A sobrecarga de treinamento, ela está vinculada com dois
componentes da carga de treino, que é o volume e a intensidade. Isso, por exemplo, é uma coisa que a gente lê em qualquer livro de treinamento esportivo, em qualquer livro de musculação, no meu, inclusive, eu trato sobre isso, no meu, inclusive. Sobrecarga, como volume e como intensidade. Princípio da interdependência volume e intensidade. Só que, ao passar dos anos, nós começamos a perceber, isso às vezes até por uma questão de falta de prestar atenção, porque é algo muito simples de entender, é que a sobrecarga ela não está vinculada somente com o volume e com a intensidade. Ou seja, sobrecarregar o indivíduo no sentido de dar um estímulo superior, entre aspas, ao estímulo anterior, não é somente por meio do volume e por meio da intensidade. E tem muitos profissionais que cometem esse erro técnico de que achar que a sobrecarga é somente a intensidade. Não, a sobrecarga ela pode ser pelo volume e hoje nós falamos a sobrecarga de uma forma muito mais abrangente, como por exemplo a frequência, como por exemplo a complexidade e como por exemplo a densidade. São os 5 componentes da carga de treino. Ou seja, vamos lá. Eu tenho uma sessão de treinamento X, tá? Uma semana de treino. Vamos lá, que fica mais fácil de entender. Uma pessoa que treina 3 vezes por semana. Pegou? Deu pra pegar essa ideia? Imagina aí uma pessoa que treina 3 vezes por semana. Em cada treino, essa pessoa faz, vamos lá, 6 exercícios. Tudo bem? Então essa pessoa treina 3 vezes por semana, faz 6 exercícios e, por exemplo, faz 3 séries de 10 em cada exercício. Apenas um exemplo só para você raciocinar, tá bom? Beleza. Aí o seguinte, se eu utilizar o princípio da sobrecarga como forma de progressão do meu aluno, eu posso mexer em todos esses componentes aqui. Em todos esses componentes eu posso mexer e mexendo em um ou mais, eu posso mexer em um ou mais componente. Às vezes um mexe por tabela por causa do outro componente, eu tenho uma sobrecarga. Exemplo, se eu aumentar um exercício, não eram 6 nesse exemplo que eu te dei? Se eu aumentar para um exercício a mais aqui, for para 7, eu aumentei o volume, que é a quantidade de exercícios. Se, por exemplo, eu mantenho o número de exercícios e o aluno fazia 3 séries de 10 repetições, não foi isso que eu falei? E começa a fazer em alguns exercícios 3 séries de 12 ou 4 séries de 10. Ora, eu mexi no número de repetições e no número de séries. Volume, isso é sobrecarga. Se eu mexi, por exemplo, no peso dos exercícios, aumentando o peso gradativamente em alguns exercícios, ou todos, de uma ou outra sessão, sobrecarga pela intensidade. Até aqui tudo bem, isso a gente já fazia já de praxe. Meu aluno faz lá 3 séries de 10, com 20 quilos. Beleza, o aluno vem e fala para você, professora, tá leve, tá começando a ficar leve. Na grande maioria das vezes, o que a gente faz? Aumenta o peso. Só que a teoria do treinamento esportivo sugere que se aumente o volume primeiro, porque o volume é quantidade, intensidade é qualidade. Então, ao invés de 3 séries de 10 você aumentar para 22 quilos, 25 quilos, tenta aumentar uma repetição, tenta aumentar 2 repetições, tenta aumentar uma série, ou seja, 4 de 10, mexe no volume primeiro, depois mexe na intensidade. Por quê? Porque o volume mantém a quantidade de trabalho realizado, enquanto que a intensidade mexe na qualidade. Tá? Então, essa é uma atenção da literatura. Só que até aqui, beleza, a gente já estava sabendo disso aí já. Agora, o aluno não treina 3 vezes por semana? Se, por exemplo, o aluno começa a treinar 4 vezes por semana, tem esta condição, eu aumentei a frequência de treino. Sobrecarga, porque eu vou mexer diretamente no volume e na intensidade. Se esses exercícios que ele fazia tinha, por exemplo, um grau de complexidade X, não tinha exercícios, por exemplo, tão complexos ou a priori que exige da coordenação e da consciência corporal do aluno, como agachamento, stiff, terra. Eu começo a colocar exercícios mais complexos, mexi na complexidade. Sobrecarga. Ordem dos exercícios. Sobrecarga. Tenta fazer um supino reto como primeiro exercício comparado ao 5º exercício do treino. Vai ser diferente. Outra coisa, densidade. O que é a densidade? A densidade nada mais é do que o tempo sob tensão dividido pelo tempo da sessão.
Então, se esses exercícios eram feitos, por exemplo, com 120 segundos, ou seja, 2 minutos de intervalo, e você pede para o aluno reduzir o intervalo. Se você reduz o intervalo, eu mexo na densidade do treino, sobrecarga. Eu não mexi nem no peso, nem no número de séries, nem no número de repetições, apenas no intervalo. Mexi na densidade, sobrecarga. Por quê? Porque vai aumentar a percepção subjetiva de esforço. Galera, vamos falar de um outro princípio muito legal, é o princípio da variabilidade. O princípio da variabilidade também é muito show de bola. O princípio da variabilidade. Esse princípio aqui também vem ganhando bastante evidência, justamente porque a gente tem muitos estudos sendo publicados e mostrando diferenças, por exemplo, daquele treino que ele é modificado a cada 4 semanas, comparado ao treino que é modificado a cada 8 semanas. Estudos mostrando, por exemplo, os benefícios de uma sessão ou outra, o aluno escolher alguns exercícios para ele praticar, ou seja, a autonomia para poder escolher exercícios, inclusive utilizando aplicativos. Então a variabilidade é fundamental porque isso mostra a importância da periodização do treinamento. Não que a periodização seja a grande salvadora, mas é algo sim a ser pensado e que ser colocado em prática. Por quê? Porque a periodização é a organização dos ciclos de treino e quem periodiza é profissional de educação física. Não é outra área que periodiza, quem periodiza é profissional. Por isso que você vê poucos profissionais periodizando. Por quê? Porque existe uma grande diferença entre não funciona e não saber fazer. Profissionais que negam a periodização, eu acredito que está mais vinculado a esse profissional não saber fazer a periodização do que realmente achar que funciona. Porque ciência tem para mostrar que periodizar funciona, porque depende de uma série de fatores. E como é multifatorial, não dá para dizer assim que funciona ou não funciona. Eu preciso avaliar o meu aluno dinamicamente. Lembra do princípio da individualidade biológica que meu aluno se modifica todo dia? Tá vendo como encaixa? Então, se eu periodizar, por exemplo, para daqui a 4 semanas eu tenho em mente que algo vai acontecer, pode ser que esse aluno não chegue na condição que eu acredito que ele vai chegar em 4 semanas, ou em 4 meses, ou em 6 meses. Porque ele vai se modificando o tempo todo. Por isso que eu preciso de métricas de controle. Outros princípios que vocês colocaram aí também. Princípio da continuidade, né? Vocês colocaram aí. Continuidade. Continuidade, sim. Porque a continuidade também está vinculado com outros 2 princípios bem importantes, que é o princípio da manutenção e o princípio da reversibilidade, né? Então, ele vai ao encontro justamente do processo de adaptação, de ajuste. Porque a literatura, ela salienta a importância de continuar o exercício físico, no sentido, né, de frequência, de consistência. Só que a gente sabe também que alguns períodos de interrupção ou de redução abrupta das cargas de treino, por exemplo, volume, intensidade, frequência, são importantes para a estabilização dos resultados, que é o princípio da manutenção. Esse princípio ele tem que ser bem cauteloso no seu uso, porque aqui refere-se, por exemplo, a um mínimo que tem que ser feito para se manter um certo resultado. Então, muita gente confunde com comodismo e muitas pessoas se baseiam nisso aqui como que, tá, beleza, faz só essa receitinha de bolo aqui, nota 7, e não precisa fazer mais nada. Não, não é bem assim. Porque conforme você vai ganhando capacidade, você vai se ajustando, você vai tendo sobrecarga pela variabilidade no treinamento, ou seja, pela periodização constantemente modificada, vai sendo mais tranquilo para você continuar. Por quê? Porque você vai ganhando capacidade de executar. À medida que eu interrompo, pode ocorrer a reversibilidade. Você voltar a passos atrás e ter perdas importantes. Perdas motoras, perdas funcionais e perdas psicológicas. Sim, a manutenção, ela mostra-se importante por causa do deload, palavrinha inglesa que significa redução sistemática, organizada, periodizada do volume de treinamento, mantendo-se os níveis de intensidade, os níveis ótimos para manter a qualidade, lembra que a intensidade é qualidade, e eu posso jogar com a frequência também, uma vez que a frequência tem vínculo com o volume. Quanto mais vezes eu treino por semana, mais volume de treino eu tenho, porque eu posso jogar com a intensidade, com os pesos dos exercícios. Assim, é algo que a gente precisa pensar com bastante amor, a sobrecarga. Porque eu posso fazer ajustes em virtude desses 5 elementos aqui, e não somente com volume e intensidade. Então, eu posso ter, por exemplo, uma semana que eu treino 4 vezes,
4 vezes por semana e uma outra semana eu treinar 2 vezes e as 2 semanas serem iguais em volumes total de treinamento. Porque basta eu aumentar o número de séries, aumentar o peso para ficar tudo igual. Por isso que a frequência também é muito estudada, né? A diferença de treinar 3 vezes versus 6 vezes, fazendo a dobra da frequência semanal. Será que tem diferença? Será que faz realmente diferença? Ou o mais importante é cumprir o volume de treino? Existe uma série de investigações para isso. Por isso que você tem que entender os princípios do treino. Porque se você não entender os princípios do treinamento, o que acontece é que você se perde na hora de manipular as variáveis, que é a nossa próxima aula. Nossa próxima aula vai ser sobre variáveis de manipulação do treinamento. Princípio da especificidade. Princípio da especificidade. Vamos falar sobre ele? Dá para ver na câmera aí, galera? Um pouquinho fraquinho, né? Mas vamos lá. Especificidade. Olha só, esse princípio também vem ganhando bastante atenção por causa justamente de o quão mais específico for, teoricamente é melhor. Entretanto, para ser específico, eu preciso treinar o básico. Então eu só vou, por exemplo, fazer um bom agachamento se eu tiver base de outros exercícios também. Então os exercícios eles podem se complementar e devem ser complementados, justamente para que você consiga atingir aquilo que o aluno tanto deseja. Então o princípio da especificidade rege que aquilo que é objetivo do aluno deve ser prioridade. Por exemplo, em questão de ordem dos exercícios. Então se o meu aluno tem o desejo de desenvolver bíceps braquial, esse deve ser o foco em todos os elementos, em todos os princípios. E aí o que acontece, né? Isso é muito importante a gente discutir porque cai por tabela aquela questão de que tem que ser assim e pronto. Exemplo, quando a gente estuda anatomia voltada para a musculação, a biomecânica, a pedagogia da prescrição do treinamento, ou seja, qual exercício eu escolho, qual alavanca, multiarticular, monoarticular, cadeia cinética fechada, cadeia cinética aberta, alavanca de força interpotente, interresistente, interfixa. Por exemplo, se eu escolho um exercício no plano sagital, no plano frontal, no plano transversal, tudo isso que envolve a pedagogia da musculação, nós temos uma sugestão que diz o seguinte: quando eu vou treinar bíceps braquial, é importante que dorsais venha antes. Treinar dorsais na mesma sessão, depois o bíceps. Por quê? Porque, entre aspas, o bíceps está sendo estimulado, treinado indiretamente com os exercícios de dorsais. Até aí tudo bem, tranquilo, não tem nem por que discordar, porque é fato, né? Assim como, por exemplo, o peitoral com o tríceps e com o ombro. Só que daí o seu aluno ele quer desenvolver bíceps. O seu aluno quer desenvolver deltoide, independente se é homem ou se é mulher. Então você vai colocar o bíceps em segundo, o tríceps em segundo, o deltoide em segundo? Não, você vai começar a sessão por esses grupamentos musculares, porque é o princípio da especificidade. Eu vou treinar aquilo que o aluno precisa ou quer desenvolver. Então eu preciso estar sempre atento. O professor, eu costumo dizer que o professor ele é um segurança da saúde, ele é um guarda da saúde, ele é um vigia noturno da saúde. Ele tem que estar sempre atento a tudo que está acontecendo. Primeiro porque o nosso aluno se modifica o tempo todo, né? Não tem aquele aluno que ele se modifica no treino, ele chega, durante o treino ele começa a ganhar potência, começa a ganhar alegria, né? E não tem aquele aluno que é o contrário, que chega cheio do gás e começa a desanimar do meio para frente. Ora, individualidade biológica. O meu aluno se modifica o tempo todo e o treino é um grande modificador do meu aluno. Ou seja, os processos de ajustes já acontecem durante o treino, não precisa nem esperar a sessão acabar. Certo? E isso é importante por quê? Porque se eu tenho um aluno, por exemplo, que ele começa a desanimar do meio do treino para frente, eu já coloco os métodos de intensificação no começo do treino. Então, o que são os componentes das cargas, por exemplo, altos volumes, altas intensidades, já vem antes, no começo do treino. No começo tem um meio, e do meio para frente eu vou finalizando. Se é aquele aluno que vai ganhando potência ao longo do treino, eu vou deixar métodos de intensificação do meio para o fim, que é para o aluno ir embora feliz. Ele vai indo, ganhando potência ao longo do treino. Variabilidade. Se eu vejo, por exemplo, que o aluno está desmotivado na sessão de treino, eu posso trabalhar com desafios. Vamos fazer esse exercício aqui, que ele é um pouco mais complexo e eu vou te desafiar a fazer tantas séries, tantas repetições.
Fechou? Fechou. Isso vai fazer com que o meu aluno ele fique cada vez mais motivado, que é um outro princípio do treino, a motivação. Ela ainda precisa ser bastante reformulada, não reformulada, mas solidificada, melhor dizendo, para poder realmente pertencer aos princípios. Porque um aluno desmotivado não tem continuidade. Ou seja, o princípio da motivação, na verdade, ela bate em todos eles de forma indireta. Sem motivação, eu não consigo fazer esse meu aluno continuar. Eu não consigo fazer esse meu aluno progredir. E o problema maior é que a motivação ela é intrínseca. Nós, como profissionais, podemos elaborar estratégias para o aluno se motivar, mas a gente não motiva ninguém, tá? Agora, a gente organiza estratégias para motivar o aluno. Se o aluno se sente bem com a gente, né, se sente bem sendo atendido por nós, eu vou lá treinar naquele horário que o Moacir tá lá, porque o Moacir é um cara gente boa, não sei o quê. Isso é uma coisa totalmente diferente. Motivação é algo muito mais complexo que a gente precisa estudar com muito mais critério por causa justamente que é um fator intrínseco. Se vocês olharem agora aqui no quadro, tudo que eu escrevi com a ajuda de vocês, com os comentários de vocês, né, com a interação de vocês, vocês percebem que todos esses princípios eles estão conectados. Eles estão intimamente conectados. Não tem como dizer que eles não estão conectados e dizer que, em termos de treinamento, nós não vamos passar por todos eles, porque vamos. Depende de como você trabalha, o que você valoriza. Por exemplo, a individualidade biológica, existe uma estratégia para analisar essa potencialidade por meio da dermatoglifia. Não sei se vocês já conheciam. Tem um grande professor, amigo nosso, que é o professor, vou deixar o nome dele aqui, tá? Para vocês seguirem ele. O professor Rudy Nodari. Este professor, que é um grandíssimo cara da área da educação física, ele no doutorado dele desenvolveu um software para analisar a individualidade biológica por meio das digitais. Você sabia que por meio das digitais você pode saber se uma pessoa é mais propícia à força, à resistência, à velocidade, à coordenação, posição nos esportes coletivos? Sabia disso? Por meio da dermatoglifia, que é o estudo das digitais. E o professor Rudy estuda, claro, obviamente, mais o princípio da individualidade biológica. Eu, Moacir, por exemplo, quando eu penso nos meus estudos, é claro que esses princípios estão envolvidos nos meus estudos, mas eu olho mais para cá, sobrecarga. Por quê? Porque os métodos de treinamento, que é algo que eu estudo há muito tempo, é algo que eu estudo e justamente por quê? Porque os métodos de treino nada mais é do que a manipulação dos elementos da carga de treino. Olha que legal. Vai ter aluno, aliás, profissional, que vai olhar mais para o princípio da especificidade, como acontece nos esportes. Aquele preparador físico que trabalha os elementos do jogo. Ele trabalha aqui, respeitando os outros, mas ele trabalha com foco aqui. Então, não tem como eliminar, mas é claro que eu vou dar um olhar para aquilo que é necessário para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento do público que eu trabalho. Por isso que é importante saber os princípios. Se você domina bem os princípios do treinamento, estuda eles sempre, né, corriqueiramente, estuda sempre, vendo as novas tendências, vendo as novas literaturas, as atualizações, o que é clássico, o que é novo. E aí é só uma alegria, não tem erro, cara, não tem erro, é só seguir, vai firme que fechou, beleza? Então, esses princípios, eles são fundamentais. Tem outros princípios, professor? Tem outros? Tem livros que vão trazer outros princípios, como a própria motivação, que eu falei para vocês. Princípio da acomodação, também tem. Tem também o princípio da saúde, também, que deixa muito abrangente, é muito geral. Mas tem esses princípios, vocês vão encontrar livros que trazem isso. Para a musculação, que é o foco dessa disciplina aqui na escola, para a musculação, eu vou trabalhar isso aqui. E como é uma escola, eu vou ficar o tempo todo relembrando as aulas antigas, para você ter uma linha de raciocínio, para a gente chegar lá no final do ano, que a ideia é a gente seguir sempre, eterno, ad eterno, porém, para a gente acabar a disciplina, e assim a gente seguir para outras disciplinas, sabe? E outra coisa, sabe por que é importante estudar português? Comunicação. A forma como você conversa, a forma como você seleciona as frases e como você conduz o teu pensamento, isso faz diferença para você pegar cliente. Isso faz diferença para motivar o teu aluno, não é verdade? A forma como você fala, o português bem falado, né? Não estou nem falando de questão de padronizar um sotaque. Não, os sotaques eles são inúmeros no mundo inteiro.
inclusive no Brasil, então, nossa. Mas o falar corretamente e o se comunicar muito bem é perfeitamente viável, né? Para a gente conseguir, inclusive, mostrar confiança para o nosso aluno, né? Por isso é muito importante para você pegar as notificações e vir aqui estudar, deixa nos comentários, pergunta. Tem aula que vai bombar de pergunta, tem aula que vai ser um pouco mais explicativa, eu sei disso. Deixa o like, né, também, que é importante para o algoritmo ajudar a gente. Que mais de perguntas? Alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao projeto todo, como é que vai funcionar, vocês podem perguntar no Instagram depois ou pode perguntar nos comentários dos vídeos, tá? Sem problema. Pode mandar mensagem, pode deixar aí que eu respondo todo mundo. Professor, a frequência de 2 vezes por semana está sendo extinta, provavelmente por não ser suficiente para adaptação? Professor Luiz, vamos lá. Não, tá? Muito pelo contrário. Tem um estudo publicado agora em 2021, eu não vou lembrar o nome dos autores, mas eu gravei um vídeo recentemente em que eu mostro justamente um estudo que fala sobre time efficiency na musculação. Ou seja, com uma frequência pequena, entre aspas, como por exemplo, como o senhor comentou, 2 vezes por semana, é sim suficiente para se ter alguns ganhos. É claro que esses ganhos são limitados, é claro que não se compara a uma pessoa que treina 3 ou 4 vezes, mas é possível sim. Né? O que está acontecendo, talvez, é porque a gente está percebendo que se você caprichar na frequência e tentar treinar 3 vezes, 4 vezes, é bem interessante. Por quê? Porque você mantém, olha só como é legal a tua pergunta, porque como os princípios se encaixam. Porque você mantém os princípios e a continuidade ela vem com mais antecipação. Porque concorda comigo que uma pessoa que treina 2 vezes na semana, em 10 semanas ela treinou 20 vezes. Uma pessoa que treina 3 vezes na semana, em 10 semanas ela treinou 30 vezes. Durante o ano todo, que são 52 semanas, uma pessoa que treinou 2 vezes treinou 104 vezes. Uma pessoa que treinou 3 vezes, ela treinou 3 vezes 2, 6, 3 vezes 5, 15, 156 vezes. Então a continuidade e os resultados, ao longo do tempo, acabam sendo muito mais visíveis, né, palpáveis e interessantes. Entretanto, a literatura dá suporte para uma frequência de 2 vezes por semana, desde que você siga alguns passos, como intensidade, volume, aquecimento feito de forma correta e eficiente. Eu fiz um vídeo no canal sobre isso e eu vou discutir isso também, professor, quando nós falarmos sobre musculação time efficient, que vai ser um título de uma aula. Beleza, meu querido? Muito obrigado pela sua pergunta, pelo seu comentário. E outras informações eu vou passando para vocês nos canais oficiais, Telegram, YouTube e Instagram. Então a gente vai fechando aqui, agradeço a participação de vocês e fiquem muito à vontade para comentar, hein, galera? Muita vontade, quero ver vocês mesmo aqui bombando nos comentários, nas perguntas e vamos para cima, tá? Tem outras ideias aí que eu tenho em mente para esse projeto. Um abraço para vocês, tudo de bom, tá? Uma excelente noite aí, um restinho de noite. Valeu, um grande abraço para todo mundo, fui!